Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Bom, estamos começando mais um vídeo aqui do projeto Trader Tranquilão. Esse vídeo era para ter sido gravado no domingo à noite, tá? Mas eu não tive possibilidade e está sendo gravado agora, na segunda-feira pela manhã. Então esse é o vídeo de abertura da segunda-feira. Tá certo? Óbvio que eu fiquei acompanhando o que estava acontecendo no mercado, apesar de não poder gravar. E aconteceram coisas interessantes, né? O que aconteceu nesse final de semana? No domingo teve um referendo na Itália que o primeiro-ministro propôs para poder ter emendas constitucionais e ele perdeu. E ele tinha prometido que se ele perdesse esse referendo, ele ia colocar o cargo à disposição, ou seja, ele ia se demitir. E foi isso que ele fez. E qual que é o medo das pessoas? Que com a saída dele, entre um líder do movimento que chama Five Stars, se não me engano, lá na Itália, que é de extrema direita, ultranacionalista, que pode propor a saída da Itália da União Europeia, ou que a Itália pare de usar o euro, ou provavelmente as duas coisas. E esse temor fez com que o euro abrisse com um gap em praticamente todos os pares que se negocia ele, tá? Vou mudar aqui para um gráfico de 4 horas para a gente ver mais perto. Um gap negativo. Aqui não teve gap, mas olha só, o mercado abriu, o euro foi lá embaixo, chegou a fazer mínimo anteriores às mínimas que tinham antes. E parece que depois, especialmente hoje de manhã com a abertura de Londres, as pessoas chegaram à conclusão, ou os traders, ou né, o conjunto do mercado, de que não é assim tão perigoso disso acontecer, que a Itália já tem um histórico de trocar de presidente rapidamente, que não era tanto motivo para desespero. E com isso o euro se recuperou. E a primeira coisa que ele fez ao se recuperar foi pegar o nosso stop loss, que estava aqui do Trader Tranquilão. Tá certo? Chegou a aumentar o lucro aqui, mas por fim ele pegou o stop loss. Se viermos aqui, voltar para o nosso diário no Hakanashi, já era uma coisa mais ou menos esperada, né? Se não tivesse nenhuma informação que fizesse o euro cair. Porque olha só, olha o tanto de velhinha verde que já teve, tá? Então, nesse par aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos ficar fora do mercado para a gente poder entrar. Ou ele fecha uma vela Hakanashi verde acima do amarelo, que pode ser uma vela que apareça até hoje no final do dia, é possível, tá? Mas olha essa vela forte de reversão daquele nível, mostrando o euro se fortalecendo realmente, tá? Então, ou a gente espera isso, ou para a gente entrar vendido, o par continua abaixo da linha amarela e volta a fazer vermelho. Alguns pontos interessantes aqui, um ponto que me chamou a atenção, que no tipo de vela normal, a gente vê aqui no FX Pro também, no C3, olha só, na vela normal ele foi parar exatamente lá na média de 20. O preço, de certa forma, respeitando um pouco essa média móvel de 20, né? E vamos ver o que desenrola aí nesse preço do euro, tá? Pegou o nosso stop loss, vale dizer que o stop loss no lucro, né? Se a gente vier aqui no history, a trade, ó, ela fechou com 217 pips, dando um total de 21 dólares, tá? Não é uma coisa excelente, porque não chegou a dar 2 para 1, né, no nosso risco, mas foi um retorno bom, mas não deu um retorno 2 vezes maior do que o risco, e é uma coisa para a gente se pensar, se a gente não errou ao deixar imprimir tantas velas vermelhas antes de fechar, né? Verdes, desculpa, mas ao mesmo tempo a gente deu espaço para se o preço quisesse descer, tá? Porque se a gente tivesse fechado também depois da segunda Hakanashi, o preço teria fechado mais ou menos aqui. Então a gente teria um lucro maior sim. Vamos colocar que se a gente, em vez de ter fechado aqui, a gente tivesse fechado por aqui assim, teria uns 100 pips a mais, tá? E teria batido o 2 para 1, né? Então é uma coisa a se pensar, se vale a pena mesmo ficar questionando a estratégia. Apesar de que no dólar australiano valeu a pena dar esse tempinho, né? Dar esse espacinho aqui. E aqui também, de certa forma, também. Tava o nosso stop loss, então garantimos um lucro. E agora
vamos deixar para ver o que acontece, né? Não dá para sempre adivinhar o que vai acontecer no mercado. Próximo par. Eu vou aqui já mudar aqui e já vou aqui. Vamos lá, dólar ien. Dólar ien na abertura, ele abriu com um gapzinho. Se a gente vier no de 4 horas, a gente vai ver um gap. Não chegou a ser gap também, ó. Foi sim, um gapzinho, ó, aqui, ó. Tá vendo esse gap de baixa, né? O gap é essa distância entre esse fechamento e essa abertura, né? Mas o mercado cobriu esse gap e já tá de dólar subindo de novo, e pelo menos em relação ao ien, e veio e rompeu essa trendline que tem aqui, né? Vamos voltar lá, vou colocar num gráfico aqui de 4 horas para a gente ter uma visão um pouco mais próxima do que o do diário, e ver que ele continua lá, ó, tá retestando aqui, mais um reteste importante, tá? Então, só uma coisa que não, é em outro paro que eu ia falar. Então, por enquanto a gente vai manter, não vou mover nosso stop loss aqui. Esse stop loss sim já está com uma distância boa, né? Já teve uma boa recompensa. E vamos dar um tempinho. Daqui a pouco, talvez amanhã, a gente já possa mover esse stop loss para esse nível aqui um pouco mais alto, abaixo dessa mínima aqui, né? Mas vamos esperar um pouquinho, que ele já está longe da nossa média diária, e vamos esperar. Então, por enquanto, desculpa, o dólar ien vamos deixar aberto, olha lá, duas velhinhas. Hakanashi, esse foi outro, não, desculpa, aqui tá no de 4 horas. No diário foi um também que teve duas velhinhas vermelhas, mas optamos por deixar e foi uma boa decisão, né? Que estava no lucro. E tá aqui, vamos esperar. Olha só, atualmente essa vela é uma vela mais ou menos de indecisão, conhecida no Hakanashi, né? Que ela tem, tá vendo? Pavio mais ou menos dos dois tamanhos igual e o corpo pequeno. Então uma clara indecisão. Então a gente vai acompanhar de perto com o nosso stop loss, tá? Para ver o que acontece. Lembrando que, olha só, se ele for descer, ele tem um bom espaço aqui de fazer um retraço antes de continuar a subir. E a gente não vai deixar fazer essa retração inteira. Próximo par, Libra. Ainda no Hakanashi, ainda tá tudo verdinho. Se a gente olhar no gráfico normal, vamos no C-Trader aqui. Enquanto isso está carregando, o dólar o ien nós estamos com 864 pips positivos. A Libra está ali voltando a retestar aquele nível anterior. Tá, por enquanto tá bom pra gente, né? De certa forma, pro trader tranquilão. No Hakanashi está verdinho. Se viermos para a vela normal, ele tá vendo? Ele tá mostrando baixa e a vela tá verde. Tá muito interessante. Por quê? Porque ele também abriu com gap de baixa da Libra, junto, né? Às vezes a Libra anda junto com o euro, mas ele não conseguiu recuperar tudo que o euro recuperou. Então ele ainda está mostrando levemente negativo, ainda que a vela esteja verde, porque ela está positiva em relação à abertura dela, né? Certo? Mas é outro par que vamos deixar aberto aqui para ver desenrolando. De certa forma ele já está chegando no 2-1 de recompensa, e a gente já pode começar a pensar em travar os lucros para não acontecer o mesmo erro do euro, né? Dele passar a nossa coisa e depois voltar e a gente ficar com um lucro pequeno. Então vamos começar a olhar essa questão aí da Libra. Hoje a Libra está com 260 pips positivo. Tá certo? Próximo par é o dólar australiano, que chegou a ter mais uma recuperação, mas desceu de novo. Aqui também um price action muito interessante para quem gosta do caçador de ondas gigantes. Esse par continua sendo um modelo. Olha só, tinha a trendline, foi rompida, ele veio, claramente retestou a trendline aqui pelo outro lado e foi rejeitado de novo. Mas já está formando uma outra trendline aqui que a gente pode desenhar, ó. Que um outro rompimento pode mostrar mais um movimento para baixo aqui, tá? Então, por enquanto, ele está numa leve tendência de... Tá meio indeciso esse par, né? Se viermos para o diário, tá vendo?
uma vela dentro da outra, né? Um claro sinal de indecisão. O range ou a amplitude da vela do dia de hoje ainda está melhor do que o do dia de ontem. Então vamos deixar para ver o que acontece. No Hakanashi temos que deixar, ó, já tem 2 pauzinhos verdes, aquela história, já são 2 velas verdes, mas ele está abaixo do amarelo, então, e está no positivo. Temos que acompanhar de perto esse par com o nosso stop loss. Nosso stop loss já está movimentado, já está no lucro, então por enquanto não vamos mexer mais não, vamos deixar rolar e ver o que acontece hoje. Vamos ver se o dólar australiano fortalece, enfraquece, mas mais uma velinha verde aqui é um sinal de forte alerta para a gente pensar em fechar. Mas tem que ter força, né? Porque por enquanto o volume, a volatilidade está baixa, né, no dia de hoje. E está caindo o volume, ó. Então vamos ver o que acontece se volta a ter volume. Ou se a gente vai até o final do ano nessa tendência de baixar volume. Próximo par, Euro-Yen, é um par que abriu com um gap negativo para o trader tranquilão, foi bem interessante. Olha só, a gente tinha movido o stop loss dele, não sei se você lembra, olha aqui, quando ele fez o gap, olha, não é nem só o gap, quer ver, eu vou aproximar aqui por 4 horas, ele fez o gap e foi lá embaixo, olha aqui, como é que é importante a gente não ser muito... A gente ser um pouco conservador, digamos assim, na hora de mover o stop loss. O preço chegou perto do nosso stop loss, mas como a gente tinha colocado abaixo desse outro swing aqui, o preço chegou perto dele, quer ver, olha lá, vamos colocar aqui, ó. Ele chegou 15 pips desse swing, nem passou dele, tá? Mas foi isso, o preço veio e as pessoas, quando o preço fez esse gap, quem tava tranquilo falou, o quê? O euro tá muito, as pessoas estão desesperadas, o euro vai voltar a subir. E entraram os compradores de volta no mercado com força total, especialmente depois da abertura de Londres hoje pela manhã. Resultando nessa recuperação, fechamento do gap e o Euro-Yen subindo mais uma vez. E é um par também que está bem interessante para nós. Hoje o Euro-Yen nós estamos com 770 pips nele, tá? É um que daqui a pouquinho, hoje no final do dia, a gente já pode pensar em mover o stop loss. Tendo em vista que ele mostrou tanta força, né? Talvez aqui até mais fraqueza do Yen continuando mostrando sua fraqueza do que o euro mesmo se fortalecendo. Vou dar uma mexidinha nessa trendline aqui, vou dar uma aproximada para a gente poder fazer uma trendline interessante aqui. Que o preço está respeitando também. Né? Então foi aqui interessante nesse par essa questão dele chegar perto do nosso stop loss, mostrando uma decisão mais ou menos correta também de mover o stop loss para um ponto respeitando a linha amarela. Olha só como é que ele chegou, tocou na nossa média de 20 do diário. Não que seja a melhor média, a média mais importante, poderia ser a média de 30 e ter respeitado, ou a de 50, depende de caso a caso, mas nesse caso aqui ele respeitou exatamente a nossa média de 20 e foi embora, tá? Fazendo com que esse par aqui ele esteja em 771 pips de lucro. Hoje o nosso balanço, então, o que a gente tem de margem, né, é 926 e somando com o lucro flutuante que nós temos, hoje está com um capital de 1.105 dólares, tá? Significa que se a gente fechasse todas as trades agora, a gente estaria com um rendimento um pouco acima de 10% desde quando começou o projeto. Tá certo? Para finalizar, vou dar uma passadinha aqui no índice dólar, para a gente ver como é que ficou depois dessa bagunça toda. Olha só. Hoje, onde é que ele tá? Ele tá justamente, tocou, olha que price action, que confluência linda, de certa forma. Olha só, ele tocou na linha de suporte, que foi justamente onde que se encontrou com a nossa média móvel de 20, e tá aqui, decidindo o que vai fazer. Chegou ele em cima, não teve força. Os dollars bears, né, ou os vendedores de dólar, que no caso aqui são compradores de euro, né, porque esse índice tem uma influência forte do euro, entraram, empurraram o preço para cá e ele tá aqui, ó. Então, vai ser hoje, esse dia de hoje e os próximos dias vão ser importantíssimos para definição do futuro
do dólar, pelo menos para os próximos dias. Né? Se a gente vier aqui para ter uma visão mais ampla para o semanal, o que a gente vai ver? Vai ver que o dólar, né, teve essa forte expansão que ficou clara, veio aqui, mas olha só, a gente tem aqui, a gente consegue desenhar aqui, ó, uma trendline de alta dele também. Então, para quem está a favor do dólar, tá um pouco preocupante, digamos assim, que se ele romper esse nível aqui, não custa nada ele vir. Eu vou fazer aqui de forma reta, mas a gente sabe que não é reta. Ele pode, eu vou fazer de 2 vezes então, para não ficar reto. Ele pode facilmente vir aqui, voltar para essa. Nossa, esse ficou o pior de todos, né? Deixa eu remover ele. Ele pode facilmente fazer isso aqui e ficar as próximas semanas dentro desse triângulo ascendente aqui, tá? Então, como o trader tranquilão também dá uma olhada no price action, no macro, nós vamos ter isso em mente pensando nos nossos stop loss. Primeiro, olha só, se a gente for no euro aqui, deixando o gráfico no semanal, olha só o que a gente percebe. Que esse range, essa amplitude, esse retângulo, acho que é aqui mesmo, se não me engano. Esse retângulo, ele ainda não foi rompido, tá? Então, para a gente poder ver o índice dólar ali continuar subindo, significa que a gente obrigatoriamente vai ter que ver esse rompimento desse nível do euro aqui. E o que ele está mostrando nesse nível de suporte importantíssimo aqui, ó, nas últimas 3 semanas o nível de suporte funcionou como suporte. Pode inverter e descer? Pode, mas até essas 2 velas aqui estão mais mostrando o euro pode voltar e ficar dentro, voltar até subir aqui de novo e ficar dentro desse range aqui 2017 inteiro. Não sabemos. Né? Olha só, aqui começou 2016, ó. 2016 ele ficou o ano inteiro dentro dessa amplitude aqui, dentro desse retângulo. Tá? Então, ao olhar o índice dólar, é importante a gente ter isso em mente. Vou abrir o outro índice dólar agora, que é aquele que tem dólar australiano, não é tão focado no euro, e a gente vê uma coisa parecida, né? O nível aqui de suporte é diferente, mas é a mesma coisa. Ele daqui a pouco vai chegar e retestar, e tem bastante espaço para ele descer e ainda assim continuar numa tendência de alta, né? Olha que a nossa média de 100 está longe, então ele pode ter essa retração antes de voltar a subir, e temos que nos preparar para isso, para não perder todo o nosso lucro se isso acontecer, mesmo estando no lado certo no longo prazo. Então, é isso aí por hoje. Nos próximos vídeos nós vamos falar mais um pouquinho, talvez, dessa questão da Itália. Espero que você tenha gostado. E no final do dia, a hora que fechar Nova York e abrir Nova Zelândia, tem outro vídeo no ar, tá certo? Um abraço e até logo.